E aí, meninas? Olá! Tudo bem com vocês? Ai, que alegria estarmos aqui juntas Realmente. nessa abertura, né? Esse é o nosso podcast Entre Três, que é do nosso coletivo Tria. Então, começando hoje essa jornada, né? E a gente lembrando que esse coletivo nasceu por aquilo que a gente acredita em comum, que é a escuta que acolhe, aquilo que, né, que nos transforma, o espaço que transforma e a palavra que floresce. Então, E é importante a gente lembrar, né, qual que é a origem do coletivo Tria. O coletivo é o encontro de 3 mulheres, nós, com trajetórias diferentes, talvez diferentes. completamente diferentes, né? E que se cruzaram pela mesma paixão aí, pela vontade de criar espaços para que a gente possa escutar, se conectar e transformar, né? E o que nos conectou? O que nos conecta, meninas? O que nos conecta? É essa vontade de contribuir. Eu acho que depois a gente vai contar um pouquinho a história de cada uma aqui, né? Mas para mim é essa possibilidade de, sabe, de trazer essa consciência, assim como eu passei por um processo de desenvolvimento pessoal que foi fundamental na minha vida profissional e na minha vida pessoal. É a vontade de fazer com que outras pessoas também parem para se enxergarem, sabe? Para se entenderem, para que elas possam realmente ir para um lugar sabe, de visão, de conhecimento. Então, para mim é importante poder contribuir nesse sentido. Não sei, Gi, o que você acha? Eu acho que o que nos conecta, né, que foi a pergunta, o que nos conecta, eu acho que cada uma de nós, em momentos distintos, com trajetórias completamente diferentes, mas é a consciência da necessidade de transformação. Eu acho que essa consciência como ponto de partida, e acho que até por isso o tema desse primeiro episódio, que é a gente realmente sair desse lugar, quando a gente toma essa consciência, tem um convite, um chamado, algo não está bom. O que eu preciso fazer? Como a gente começa, né, ali na construção dessa consciência e esse, claro, né, você vai ficando ali desconfortável, vai tomando consciência que alguma coisa não está funcionando tão bem. E aí, de alguma maneira, essa consciência nos uniu nessa necessidade, nessa vontade de contribuir com a transformação e também passando pelos nossos próprios processos de transformação. Sem dúvida. E eu acho que a consciência fique ainda maior e isso acabou, de alguma maneira, nos conectando aí para seguir por esse caminho, para a formação desse coletivo, para que a gente possa, de alguma maneira, entregar ao mundo toda essa experiência, toda essa bagagem, todo o repertório que a gente vem juntando e colecionando ao longo da vida. É e verdade. A gente tem esse lugar de transformar, empacotar e poder entregar. É verdade, né, Paulinha? Porque hoje em dia, né, as pessoas estão vivendo no automático, né? Seguindo uma vida que muitas vezes elas nem gostam dessa vida, mas não se percebem, não param para entender, né, um pouco. Quando eu penso nisso, né, especialmente hoje eu passei o dia olhando um pouco para a minha história, né? Então, são várias coisas que vêm acontecendo e parece que em determinados momentos a gente para pensar e para olhar para si mesma. E aí hoje, olhando, né, eu estou escrevendo o capítulo de um livro e é justamente... Primeira mão, hein? Não sabia disso, hein? Muito bem. Estamos entre três, entre escritoras. E aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? A consciência como um farol, como um sinal, mostrando para você. Às vezes a gente não tem a plena visão, a plena percepção de alguma coisa estar errado, mas alguns sinais vão surgindo, vão aparecendo. E onde é que fica esse despertar, né? Onde é que está aquele insight, aquele estalo, aquele gatilho que vai fazer você sair de um ponto para chegar no outro? Uhum. Aí quando você olha, para refletir sobre a sua história, para tomar consciência de tudo o que aconteceu, aí você talvez consiga enxergar que são momentos muito específicos, né? E eles vêm com muita clareza. Às vezes a gente não acha que não está percebendo, acha que não é,
mas ele vem com muita clareza. E aí são esses pontos que marcam a nossa vida e esse nosso encontro com a gente mesmo, né? Perfeito, ótimo. Excelente reflexão, eu acho que é por aí. Porque, assim, o corpo, né, dá sinais, as situações, o ambiente dá sinal, e a gente sabe que tem alguma coisa que não está bem, não está funcionando, mas, vou falando aqui por mim, né, no meu caso, assim, eu tive que entrar numa crise, assim, eu tive que realmente, eu fui deixando a coisa acontecer, percebendo os sinais, percebendo que eu precisava mudar, precisava dar um passo diferente, mas eu não conseguia saber muito bem o que fazer, né? E aí, olhando, acho que talvez para essas, né, para as 3 histórias tão distintas, acho que vale a pena a gente contar como é que a gente chegou no tria, né? Sim, exato. Como é que a gente Eu queria só trazer um ponto antes da gente falar sobre isso, porque a Fabi traz uma coisa importante que a gente sempre pensa no processo de tomar consciência quando a gente está numa crise, né? E aí, isso é uma coisa que me incomoda um pouco. É uma coisa que eu queria mudar. Quando eu penso no que eu quero, no trabalho que eu quero fazer daqui para frente, é uma coisa que eu gostaria de mudar. Por que a gente tem que olhar sempre quando a gente está em crise? A minha história, né, olhando para a minha história e revendo tudo hoje, quando eu estava começando a escrever, mostra muito isso, que eu parei nos momentos de crise. Mas por que a gente tem que parar nos momentos de crise? Por que a gente não pode fazer disso um processo mais fluido e até mais consciente? Consciente, exatamente. E constante, né? Então, estar sempre olhando para si, estar sempre tomando consciência do que vem, do que é a nossa vida e tomando decisões mais congruentes, claras, né? mais congruentes com o que a gente está querendo. Mas eu acho que cada um vai contar aqui um pouquinho da história, né? Que é o que a gente comentou, mas eu acho que, assim, às vezes falta clareza mesmo. Clareza aonde você quer chegar e por que você quer chegar, por que aquilo faz sentido para você e o que eu vou fazer, o que eu vou traçar a partir de pequenas metas para chegar até lá, né? Poucas pessoas fazem essa parada para, né, para analisar. E aí talvez a crise ela é um sintoma de que algo precisa, né? A crise ela é um caminho de tomar consciência. E pela minha experiência e caminhada, se tem algo para a gente tomar consciência antes de entrar na crise, é você viver em estado de presença, que é um grande desafio. Então, quanto mais, hoje em dia, principalmente com todo o estímulo que a gente tem, com tudo que a gente está vivendo, acelerado e todo mundo só estimulando, o estado de presença está cada vez mais difícil de acontecer. E a única forma de eu ampliar minha consciência e perceber realmente o que precisa ser mudado é quando eu estou em estado de presença. Então, tem 2 passos antes, né? Se fosse um grande jogo de tabuleiro, nesse momento seria: volte 2 casas e prepare-se em estado de presença. E o estado de presença, ele só vem quando a gente se permite desacelerar. Desacelerar. E onde é que a gente está hoje? Todos nós, né? Eu acho que a gente está nesse estado de tão acelerado, de tanta coisa acontecendo, e eu acho que eu tomei consciência disso na crise e aí busquei o desacelerar, mas a gente sempre se pega voltando para o mesmo círculo vicioso de que... Como é que a gente sai do círculo vicioso para o círculo virtuoso? Exatamente. A primeira realmente é entender, ter consciência de como que você age, como que você, né, como que você trabalha. Realmente, eu percebi, bom, nós como ser humano, a gente tem a tendência a se acomodar, né? Ficar na zona de conforto, né? Que nem é tão confortável, muitas vezes, a maioria das vezes não, né? E é realmente você entender que, acho que no meu caso, veio da primeira crise e até então eu estou numa jornada de autoconhecimento. Então, eu percebi a minha necessidade de procurar realmente ajuda, de procurar conhecer um pouco mais, de entender o funcionamento da minha mente, da minha alma, e aí eu comecei a seguir essa trajetória, né?
E por isso que eu cheguei aqui, né? Porque eu senti que tem que acontecer em mim primeiro para que eu possa verdadeiramente transformar o outro, né? Não tem como eu transformar alguém se eu mesma não me sinto transformada. Então, é esse olhar que hoje eu preciso ter muito mais atenção para o meu desenvolvimento. Eu preciso, sabe? Eu tenho que buscar melhorar cada vez mais. Eu acho que o que a gente faz, quando talvez, é fazer um convite para que o outro possa fazer o seu caminho de transformação. Perfeito. A gente também não consegue garantir que o outro vai se transformar. Então, a gente entrega o recurso, entrega caminhos, né? A gente compartilha a experiência do que a gente fez que funcionou. Mas a decisão de fazer a transformação é sempre do outro. A decisão e a ação é unilateral. É sempre do outro, né? A gente não faz esse processo. Porém, a nossa caminhada nos permite fazer um convite com maior clareza, com melhor direção, né? Contando, olha, foi aqui que eu pisei, a gente sabe mais ou menos o que você está sentindo, e aqui você tem um caminho de possibilidades que pode funcionar para você. Perfeito, Gi. Eu acho que é o compartilhar, né? A nossa vivência, a nossa experiência pessoal, com tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende, com as ferramentas que a gente consegue compreender e aplicar, né? E a partir desse conhecimento mais profundo, experimentar na gente, como você disse, né, Fabi? Primeiro você experimenta, Sim, primeiro a gente confirma se funciona, verifica se funciona e a partir daí a gente começa a levar para outras pessoas, para outras mulheres, especialmente, né? Nesse momento, eu acho que a gente está olhando muito para essas mulheres que têm buscado tanto esse desejo, essa possibilidade de fazer alguma transformação, né? Perfeito, é isso aí. E aí, pra gente, então, já que nosso primeiro episódio é sobre consciência, melhor que as pessoas, então, fiquem conscientes de quem nós somos. Sim. Né? Acho que esse é um bom caminho, né? Então, acho que pra gente ampliar a percepção. E aí, eu queria que vocês se apresentassem, contando, né? Claro, não dá pra gente contar a história toda, né? Mas aquilo que é mais importante saberem sobre nós enquanto coletivo, enquanto podcast Entre Três. Então, quem está nos ouvindo, sinta-se à vontade, vem aqui nos conhecer, que a gente tem bastante coisa para contar, para compartilhar, mas conta aí quem é a Fabi, quem é a Paula, depois eu conto quem é a Gi. Como é que a gente... Quem está chegando, né? Quem está formando essa tria neste trio? Bom, a Fabiane é uma pessoa que... Hoje eu estou no mundo corporativo, né? Mas com o coração ali, com o pé no desenvolvimento pessoal, porque gosto muito. Então, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito focada em crescer profissionalmente, né? Eu acho que pelo incentivo do meu pai, tanto é que hoje eu sigo a carreira que meu pai seguiu, né? Sem perceber. Então, acho que via nele aí um herói e acabei seguindo. Então, assim, meu objetivo era sempre crescer profissionalmente, galgar novos cargos e ganhar mais. Fiz comércio exterior porque achei que ia viajar o mundo. E aí eu cheguei num ponto em que eu cheguei aonde eu imaginava, onde eu tinha traçado, e aí eu me fiz a pergunta, e aí? E agora? Qual que é o próximo passo? E aí, não me sinto 100%. E foi nessa busca, né, e ao mesmo tempo não querendo desagradar, ao mesmo tempo, o que fazer se eu estou há anos nessa carreira, eu cheguei no momento de cansaço extremo no trabalho e eu tive um burnout. Eu parei, né, não conseguia contar 2 mais 2, de verdade, foi aterrorizante, assim, eu nunca imaginei. E aí, quando eu parei, que meu cérebro falou, se você não parar, eu vou te parar, eu fui obrigada realmente a olhar para dentro de mim e falar, tem uma coisa errada. Quando eu cheguei até aqui e tem alguma coisa errada. E foi aí que eu fui buscar, né? Que eu fui fazer cursos, que eu fui
entender o que é o desenvolvimento pessoal, que eu fui fazer um coaching, né? Que eu fui coachada por uma pessoa. E eu fui entendendo que eu estava completamente fora dos meus valores. Que eu estava seguindo uma trajetória por uma visão mais social, né? Eu tinha um papel social que esperavam de você. que esperavam de mim, um papel social. E eu vi que eu estava completamente fora dos meus valores. E eu falei, puxa, quantas pessoas não estão também na mesma situação que eu? E que não se percebem, que estão adoentadas, que estão se arrastando. E foi aí que eu falei, não, eu não só quero mudar a mim, mas eu também quero ajudar outras mulheres. E foi aí que eu cheguei aqui, de forma bem resumida. E você, Paulinha, conta pra nós. São tantas histórias, né? Tantas emoções. Que nos compõem, são muitas Tantas histórias que nos emoções, compõem, né? Bom, quem é a Paula, né? A Paula vem do mundo corporativo também, como você. Também tem uma história parecida de sempre buscar desenvolvimento, de sempre estar buscando alguma coisa, né? Então, eu sempre procurei estudar, sou o 7º filho de 8 irmãos, cresci no interior de São Paulo e para mudar a minha vida e a vida da minha família, que era um desejo, fui estudar, que eu sempre acreditei que a educação é o que faz diferença na vida das pessoas. E de fato fez uma diferença gigantesca na minha vida, né? Então, eu fiz administração de empresa, saí lá do interior de São Paulo com meu diploma na mão, vim trabalhar aqui na capital, mercado financeiro. Passei 26 anos no mercado financeiro, trabalhei nos grandes bancos, em diferentes áreas, comercial, desenvolvimento de produtos, planejamento estratégico. E nesse processo de construção da minha carreira, eu comecei a liderar pessoas. E até antes, um pouco, há quase 20 anos, eu fiz o curso de psicologia também. Sou psicóloga de formação. Hoje, mais do que formação, hoje eu me considero psicóloga de fato, né? Porque hoje eu atuo como psicóloga, mas durante muito tempo eu sempre disse que eu era psicóloga de formação. E aí, trabalhando no mercado financeiro, realmente com muitas dificuldades para lidar com as pessoas, mercado financeiro extremamente acelerado, cobranças, metas, então... Pressão, né? Muita pressão todos os dias, trabalhando de 12 a 18 horas por dia, então uma vida bastante intensa, mas que ao mesmo tempo eu gostava muito, né? Eu gostava daquela vida, eu gostava daquele ritmo, né? E acabei focando muito na minha carreira e menos na minha vida pessoal, né? E aí, dentro desse processo, eu diria para você que eu passei por 3 grandes momentos de transformação, né? Então, o segundo foi próximo aos 40 anos, onde parece que... Meu Deus, por quê, né? O que acontece? Isso, deu a chave da virada para a mulher. A minha crise começou ali. Então, e veio aquela questão assim, e aí? Sua vida é só o trabalho? É só o profissional? O que você vai fazer? E aí eu dei a primeira virada, a primeira tomada de consciência, a primeira virada, dizer assim, a sua vida é mais do que a sua carreira. A sua vida precisa de... Tá faltando alguma coisa aqui, né? E aí, foi aí que eu encontrei meu companheiro de vida, conheci o Ale, né, o Alexandre, e aí, nesse momento, eu comecei a perceber outras coisas também para mim, né? A querer o encontro com família, o resgate dos laços afetivos, das amizades, etc. E, então, faço esse resgate nesse momento, mudo um pouco a minha vida, passo por um processo de transformação, reduzo, mas não tanto, o olhar para a minha carreira, para a vida profissional, e saio das instituições financeiras para uma instituição de tecnologia, mas também voltado para o mercado financeiro. E continuo por mais 10 anos ali, nesse ritmo acelerado, né? E aí, aos 49 anos, eu sou surpreendida com uma demissão. Minha primeira demissão.
E esse processo, ele me trouxe uma crise de identidade muito grande, porque foram quase 32 anos com identidade corporativa, com uma identidade profissional, né? E aí, quando vem esse processo, você fala, opa, e agora, quem eu sou? Quem eu sou, né? Quem eu sou? Passei por isso também. E aí, nesse quem eu sou, você se volta de novo para você olhar e resgatar e quem é essa pessoa? Você é mais do que uma marca, né? E aí é esse processo de descoberta que me traz ao encontro de vocês, né? Então, nesses últimos 2 anos, 3 anos aqui, eu tô nesse processo de me descobrir como uma mulher empreendedora e que tem uma vontade muito grande de transformar, né? De impactar na vida de outras pessoas. E você descobre que existem tantas outras mulheres como você, Muitas. que passam pelos mesmos processos, pelas mesmas crises. E dentro desse meu olhar para mim, descobrindo outras mulheres e dentro de vários trabalhos sociais que eu fui fazendo, até para identificar onde é que eu queria estar de verdade, aí eu fui conhecendo os programas de mentoria para mulheres, eu fui conhecer a clínica e hoje eu trago um pouco de tudo isso, né? Então, é a psicóloga, é a coach mentora, é a esposa, mãe, então vários papéis, você né? traz vários papéis, então eu acho que esse é um resumo. Muito bom, Porque muito aqui é bom. uma história, né? E a Gi também tem uma história boa, né, Gi? Conta pra nós. E antes de eu apresentar a Gi, é interessante ouvindo vocês, e aí a gente pode perceber também o que nos conecta, e isso pode ressoar também com muitas outras mulheres, porque no final das contas os contextos são diferentes, porém as buscas são muito similares, né? A gente passa pelas crises, a gente se questiona, a gente busca descoberta de valores. E quando a gente fala de profissão e de carreira, a gente acredita cegamente a vida inteira que a gente escolhe a carreira. Mas quem nos escolhe é a carreira. Exatamente. Né? O processo é diferente. E depois de um tempo, quanto mais consciência a gente vai tomando nesse nosso processo de autodescoberta e transformação, é que a gente vai tendo clareza que, na verdade, foi a carreira quem nos escolheu. Porque tinha um propósito ali. Então, a gente passa muito tempo querendo descobrir um grande propósito na vida. Qual é o meu propósito? Pessoas passam por crises por não terem um grande propósito na vida. E o verdadeiro propósito da vida é só você viver aquilo que está posto, que a vida está te oferecendo, né? Então, a gente pode minimizar as crises e as dores e as dificuldades quando a gente tem essa rendição diante da vida. Nossa, é isso que a vida está me colocando? Então é isso aqui que eu vou viver. E assim também, como vocês, eu também acreditei que eu ia escolher a carreira. E o meu sonho era ser diplomata na adolescência. Meu Deus, olha só que lindo, onde eu estou, né? Eu queria fazer direito, fazer diplomata, aquela coisa toda. Então, eu sou Gisele Miriam. A Gi, quando me falam Gisele, eu já até olho meio assim, nossa, quem será? É a Gi, já estou acostumada com Gi. Mineira de origem. Opa, né? trembão. Já sou mais paulista do que mineira. Cheguei Verdade, aqui. tem mais tempo aqui de São Paulo Muito do que de mais, Minas, muito né? mais, já são mais de 30 anos. Aliás, a gente se conheceu com Quando eu tinha acabado de chegar. 15 anos, 15 né? anos, 16 15, anos. meu Deus, 15, 16 anos, muito tempo. Né? Muita história. Mas a origem ainda é mineira, tá? No coração, mas já sou com paulista. certeza. Né? São Paulo me recebeu de braços abertos e coração, então estou aqui. Sou a filha mais velha de 3, 2 ficamos, um não pôde ficar. E eu sempre acreditei que a vida tinha um roteiro, e eu fiz o meu roteiro, fiz direitinho o meu checklist de tudo que eu tinha para fazer. Com o tempo também descobri que nem é para todo mundo o checklist padrão. Então, meu checklist também não funcionou muito bem. Então, eu tive que me flexibilizar na vida também. Então, eu tinha clareza que eu ia crescer, casar, ser diplomata, ter filhos. E aí, quando eu comecei a olhar para a minha lista, percebi que nenhum check estava sendo dado. E eu falei, nossa, tem alguma coisa errada, mas eu fiz tudo tão certinho, eu estudei, fiz bonitinho, namorei, casei, o que está rolando? Não estou entendendo. E aí a gente vai percebendo que a vida não é igual para todo mundo, cada um tem um contexto, e quanto que você também, de novo,
precisa sim encontrar com você para saber que o teu padrão é diferente, que o teu percurso é diferente. E é tão complicado, né, Gi, você sair de um padrão que a sociedade impõe, né? Que te impõe, que você não está fazendo parte do que a maioria está fazendo. Então, isso foi um grande aprendizado. Então, também sou administradora por formação, porém coach pelos, né, os valores de crescimento e contribuição. Então, a carreira realmente me escolheu. Também passei pelo mundo corporativo, foram 12 anos de recursos humanos. Então, de alguma maneira, trabalhar com pessoas sempre fez parte. Gosto de conectar com pessoas, então pessoas e palavras são grande paixão. Então são diversos os mundos que eu conecto de diversos lugares assim. Então tem essa facilidade de conexão com pessoas, de pessoas de vários caminhos e aí eu vou conectando, a gente vai somando, vai trazendo repertório, isso é maravilhoso. Trabalho com coach de carreira, desenvolvimento de liderança, treinamento, workshop, desenvolvimento pessoal. Quem estiver lidando com as crises internas também, eu consigo conduzir, colaborar bastante por esse caminho. Aliás, por isso que, na verdade, eu te busquei aí, né? Primeiro contar a história, né? Apesar de ainda estar no mundo corporativo, hoje eu lido muito mais fácil, né? Porque eu falo, o problema não é o trabalho, é como você lida com ele. E hoje eu consigo lidar com mais leveza, mas a partir desse processo que eu passei. Mas sempre no coração essa vontade de ajudar pessoas de alguma forma. Claro que como gestora eu ajudo, né? E eu tento fazer esse papel ali. Mas eu queria mais profundo. E aí a Gi é minha referência. A Gi é minha referência de coach, desenvolvimento pessoal. Eu falei, puxa, quem mais poderia me ajudar nessa jornada aqui? Quem poderia, né, nesse sonho aí de fazer um projeto para mulheres? E aí eu convidei a Gi, falei, Gi, vamos fazer um treinamento para mulheres, para ajudar, né, a ajudá-las nesse processo, porque eu tenho certeza que não somos só nós três, são milhares de mulheres que estão passando pelos mesmos desafios, de maneiras diferentes, e aí eu falei, poxa, por que não? E aí a Gi topou na hora, e depois ela conta aí como que a Paulinha entrou nesse trio, nessa tria aqui. Então, eu colei nosso coletivo, né? O nosso encontro é mais engraçado. É verdade. É verdade. Tá vendo diversas formas de conexão, olha só, tá vendo? Eu vou assim, eu não posso ver ninguém sorrindo, que eu já sorrio também. Olha, eu já tenho aqui, né, possibilidades. Fabi fez na verdade, o convite veio depois que a gente já tinha se conhecido, né? Paulinha e eu nos conhecemos num evento em São Paulo e eu estava à procura de um banheiro, eu e uma amiga. Olá. E ela estava no elevador. Perfeito. Também junto. E a gente, onde tem banheiro, no estacionamento tem, vamos. Vamos. Aí ela mostrou, ela falou, também vou ao banheiro. Então vamos. E aí já começamos a conversar. E aí, como não existem coincidências, apenas evidências. E aí ela contou que também era de São Bernardo do Campo, que estava já no projeto que a gente, né, estamos num projeto juntas, que é mentoria, um programa voluntário de mentoria para mulheres. Maravilhoso. E ela já fazia parte do projeto, vamos tomar um café. Gente, tem outra coisa que eu esqueci de contar, super importante. Eu amo tomar café. Se quiserem nos convidar para tomar café, conversar. Aliás, né, existe a live aqui, Café com a Gi. Adoro. Então, convido vocês a participarem. Sempre um bate-papo muito bom, sempre conteúdo muito rico. Então, convido sempre partilhar, vocês. Então, conexões, café e boas conversas é comigo mesmo. Boa prosa é comigo mesmo. E aí a gente marcou um café, passamos uma tarde inteira conversando, e que bom, então tem afinidades, tem similaridades, maravilha. E assim que a Fabi fez o convite para mim, eu falei, tem alguém para trazer. Fabi, não vou sozinha não, vou puxar mais alguém. Pode? Pode. E aí a Paulinha chegou. E aí a Paulinha chegou. E vou te dizer, viu? É a mais disciplinada. É a nossa gestora de projetos. Ela é gestora mesmo, com roteiro, já com todo o conteúdo, super organizada. Olha, ela veio realmente para fazer a diferença. São reflexos dos tantos anos no corporativo, fazendo projetos, né? Cuidando de diferentes projetos para tantas organizações, para tantas empresas. E aí, por que não colocar toda essa experiência de projetos a nosso favor, né? Exato. Então, como é que a gente conecta as nossas experiências? Porque a gente, às vezes, fica pensando assim, eu não estou pronta. Eu ainda não tenho tudo o que precisa.
não sou suficientemente boa e várias outras coisas que eu poderia dizer para vocês que a gente diz para nós. Outras crenças, né? né? Outras convicções Outras que convicções não que favorecem. exatamente. Que não favorecem. E aí, de repente, você descobre que tudo que você tem pode contribuir, né, para que você consiga desenvolver projetos lindos. E ao longo desse período, né, que eu venho aí experimentando como é que eu transformo toda a minha experiência em projetos para impactar pessoas, né? Então, aqui no nosso coletivo, em tantos outros projetos sociais que a gente vem se movimentando aqui em São Bernardo, né, que a gente tem um desejo muito grande de movimentar aqui o nosso ABC. A gente vê tanta coisa acontecendo em todos os lugares, tudo acontece em São Paulo, e a gente está querendo fazer acontecer. São Bernardo vai ser a nova Alphaville aqui, ó. Nós vamos aqui, ó. Aqui vai ser o berço aqui do desenvolvimento no ABC aqui, ó. Exato. Já tô declarando. Assim seja. E acho que mais do que, além da gente somar as nossas experiências, acho que a grande riqueza está nas nossas diferenças. Sim. O quanto que a gente enriquece um projeto como esse, a soma nessas diferenças, por todos os caminhos que a gente trilhou, por onde a gente andou, as diferenças de perfis, de história, de contexto, e a grande riqueza está nisso. E às vezes as pessoas sofrem, porque é muito diferente. Não, é na diferença que a gente cresce, é na diferença que a gente tem uma soma ainda maior, então a gente ganha muita riqueza com isso. Quanto que é importante, né, essa soma de caminhos tão distintos, e olha como vai convergindo, como eu tenho uma máxima comigo, uma convicção que me acompanha, que o universo é sábio e generoso. E ele sabe nos favorecer com as pessoas e com as situações. E o caminho da consciência também é muito disso. Quando a gente vai atravessando as experiências da vida, quando você vai se permitindo tomar consciência, a gente se dá conta que nada é perdido, que nada foi em vão. Tudo soma em algum momento. Eu sempre gosto da analogia de uma bela mochila que eu vou acompanhando e eu vou colecionando. Em algum momento eu tiro alguma coisa que já não serve mais, mas nada é perdido. Então, ampliar a consciência, tomar consciência como nosso ponto de partida aqui, é exatamente isso, a gente soma. E qual o conselho que você daria assim, para aquela pessoa que ainda não tem esse nível de consciência que precisa para ela começar essa trajetória, essa jornada de autoconhecimento? Tem alguma coisa chamando a atenção. Ou um sintoma físico, um sintoma emocional, alguma coisa a vida está pedindo por atenção. Então, ela perceber, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Será que isso é físico mesmo? Será que isso é... Então, tem um chamado aí, sempre tem. Então, talvez esse primeiro momento, o que está acontecendo? O que não está funcionando na minha vida? Ou olha para todas as áreas da vida e fala, meu Deus, eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Então, já é um bom diagnóstico. Para perceber que alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não está funcional, que está pedindo por transformação. Não necessariamente uma grande transformação, porque isso também é uma outra convicção equivocada. As pessoas acreditam que transformação precisa ser quase um tsunami, derrubar tudo. Exato. Aquilo que a Paulinha trouxe para a gente no início. Será que toda transformação precisa nascer de uma crise? Então, não precisa ser grande transformação. Mas, às vezes, é uma questão com a saúde, com a questão emocional. As relações, eu acho que é o ponto de partida 360 da vida, porque a gente se relaciona em todos os contextos da vida, seja no afetivo, no profissional, nas amizades, em qualquer ambiente que nós estivermos inseridos, a gente está se relacionando com alguém. E se de repente está começando a ter perrengue demais, e perrengues nada chiques, por exemplo, exato. Então começa a dar uma olhada que isso é um bom sinal de que alguma coisa precisa ser transformada. E aí eu acho que esse é o caminho. E aí por onde eu começo? Gente, nunca se existiu tantas opções de você se cuidar. A gente está vivendo a melhor fase do humano em termos de transformação e de cuidado. Então, a gente... eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, mas você tem diversos caminhos mesmo para fazer essa transformação. A informação nunca esteve tão presente, tão disponível, né? Gratuita. A gente tem muita coisa gratuita. E o que eu sempre digo, às vezes, dependendo da transformação, o melhor caminho é partilhar com alguém. Vai em dupla, né? Traz alguém para estar perto de você nesse movimento. Faz ali alguém para ser o seu espaço seguro, seja qual for o caminho que você escolher. Mas é sempre mais
seguro e saudável para quando está se começando um caminho de autodescoberta, de transformação, até você se sentir confortável nessa nova versão, porque às vezes a gente incomoda. Transformação muitas vezes faz ficar pessoas pelo caminho, faz ficar situações. A gente tem que fazer despedidas, a gente tem que fazer uma série de mudanças, decisão. Acho que é a decisão, né, Gê? Exatamente. Né, para você mudar, para você dar o pequeno passo, é tomar pequenas decisões. E as decisões, elas nem sempre são fáceis. Não. Né? Toda decisão, ela vai te trazer necessariamente uma renúncia. Você vai ter que fazer uma escolha. E aí, alguma coisa pode ficar no caminho, né? Então, é importante que a gente se lembre de que eu não preciso fazer isso sozinho, né? Essa jornada, ela não precisa ser uma jornada solitária. Ela pode ser uma jornada compartilhada. Ela pode ser compartilhada com uma pessoa, com um profissional que talvez seja um pouco mais experiente, mas ela também pode ser compartilhada com alguém que está indo no mesmo processo que eu estou. Né? Então, que esteja desejando trilhar o mesmo caminho que eu. Então, por que não compartilhar? Por que não começar com pequenos passos, conversando, compartilhando, contando o que aprendeu, perguntando como é que você está fazendo isso? Porque, às vezes, a gente imagina que eu tenho que passar por um processo, uma metamorfose, alguma coisa gigantesca para ser um pouco melhor. E, na verdade, não. Eu posso, com pequenos hábitos, com pequenas atitudes... Eu sempre digo doses homeopáticas. Homeopáticas, exatamente. Homeopáticas, né? A gente consegue chegar no momento, a gente consegue ir seguindo por aquele caminho que a gente está vislumbrando lá no final. A questão é, né? Nós não estamos sozinhos. Não. Sozinhas, né? Sozinhos. Existe um lugar aí de alívio, de busca, de compartilhamento. Eu acho que a gente precisa reconhecer, né? Reconhecer, porque às vezes a gente tá numa situação difícil, nós estamos vivendo um problema, mas a gente não consegue reconhecer que precisa de cavar o buraco. A gente fica cavando, né, mais ainda, e a gente não consegue reconhecer que a gente precisa de ajuda. Esse lugar, né, de estar vulnerável e precisar de alguém que sabe mais que você, que pode contribuir, seja um profissional ou seja alguém que está na mesma trajetória. Esse eu acho que é o ponto de partida. Que tem tudo a ver com tomar consciência. Tomar consciência é você realmente, né? Então, o ponto de partida é tomar consciência. Não está bom, não está funcionando. O que eu posso fazer com o que eu tenho agora no momento? Quais são as possibilidades? Quais os recursos eu já tenho? Que caminhos eu vou buscar? E saber que não precisa fazer isso sozinho. Dividir o caminho pode ser divertido, pode ser muito mais seguro, mais tranquilo. Então, esse nosso primeiro episódio é exatamente sobre isso, né? Tomar a consciência. Tá bom, tomei a consciência, não tá legal. Então, o que eu vou vislumbrar agora? Então, eu acho que esse encontro aqui hoje foi muito para a gente contar como é que a gente tomou consciência nas nossas experiências, como que a gente se junta a partir dessa consciência e quantos caminhos a gente vai descobrindo quando se junta e quanto que a gente pode compartilhar isso, levar adiante para mais pessoas que queiram. Então, Entre três é sobre isso, é tomar consciência, é da consciência à ação, né? A gente vai tomando consciência e vai fazendo aí um movimento também de ir para ação. E é por isso que a gente está aqui, né? Exatamente. Porque a gente foi tomando consciência das nossas necessidades, das nossas buscas, daquilo que a gente queria. Exatamente. Né? E buscando onde é que eu posso me fortalecer. Exato. Porque é esse fortalecimento que ajuda a gente... Essa rede, né, de apoios. A gente pensar melhor, a gente decidir melhor e encontrar caminhos juntos, né? Essa união, eu acho que faz uma grande diferença. E aí, é aqui que estamos. Exatamente. Então para fechar, qual que é a mensagem que você daria para quem está nos ouvindo hoje? O que você falaria, Gi? Eu acho que é para se manter em movimento, principalmente se conhecer alguma mulher que de repente pode tocar esse conteúdo, compartilha, faz esse movimento chegar a mais pessoas, que a gente gosta, porque entre três, né, aqui entre roda, faz esse movimento chegar para mais pessoas.
Se te tocou, vem pro próximo episódio. Exato. Também, o convite. Tem mais conteúdo, é isso. Eu também carrego uma frase que eu falo que o milagre está no movimento. Permaneça em movimento. Então, é isso. É tomar a consciência e dar os primeiros passos e seguir adiante. E nós estamos aqui para ajudá-los nesse caminho que, para mim, gente, tem sido assim, sabe? É o que tá trazendo luz no meu olhar, sabe? Esse projeto. É o que tá me fazendo assim, sabe? Vale a pena. Então, exatamente. É por isso que eu tô aqui. Então, entre 3, que a gente siga com esse movimento e amplie para mais pessoas. É isso aí.